Então, olá turma, vamos dar continuidade aqui. Nossa matéria é disciplina de banco de dados. O nosso assunto de hoje será cardinalidade de relacionamentos. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender, entender a fazer aqueles diagramas MER. Se ficar alguma dúvida, pelo amor de Deus, digam para o professor quem não tiver entendido. Porque se não tiver entendido como faz aqueles diagramas do losango, do retângulo, vocês não vão entender mais nada a partir de agora. Eu peço a vocês que voltem aos vídeos anteriores que não entendeu para que possam entender as coisas a partir de agora, tá bom? Então vamos entender o que é cardinalidade. O que é isso aí? Cardinalidade. Cardinalidade no MER. O que era o MER? É o modelo de entidade e relacionamento, que tem um losango e tem um retângulo, tem as linhas, a seta. Então, ele indica com quantas ocorrências de uma entidade as ocorrências de outra entidade podem se relacionar. Professor, eu não entendi aí o que quer dizer. Vamos já ver aqui o exemplo. Ó. Para a gente identificar a cardinalidade, para identificarmos cardinalidade, nós vamos usar o 1 e o N. Professor, ainda estou sem entender. Vamos entender já já. O 1 e o N para identificar o que é a cardinalidade. Ele vai indicar a ocorrência. A ausência de cardinalidade dificulta a compreensão na leitura do MER. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos ver aqui como a gente estava fazendo o nosso diagrama sem cardinalidade. Vocês lembram que nós fizemos um exemplo de cardinalidade com autorrelacionamento. Eu até botei o funcionário, né? O funcionário se relaciona com outro funcionário. Só que aqui nós vamos ver o exemplo de pessoa. Olha só, um autorrelacionamento, estão lembrados do que é, né? Se não estão lembrados, vejam um vídeo lá anterior, lá das aulas que a gente viu sobre MER, dos diagramas de entidade e relacionamento. Então, pessoa se relaciona com outra pessoa, não é? Então, uma pessoa, peraí, deixa eu mudar bem aqui a cor. Tá aqui verde. Nós temos aqui a entidade pessoa, a entidade é o retângulo, a entidade. Uma pessoa, se essa pessoa for um marido, ela se casa com a esposa, não é? A pessoa marido vai se casar com a esposa, não é isso? E a esposa, a esposa vai se casar com o marido. Então a pessoa se relaciona com a pessoa. Isso é um auto-relacionamento. Só que aqui não está informando para nós se esse homem, este marido, ele tem quantas esposas? Pode? Aqui no Brasil não pode, mas existe país, lugares que o homem pode ter mais de uma mulher. E eu acredito também que deve ter lugares que a esposa também pode ter mais de um marido, não é? Não sei. Mas aqui, tem como eu saber aqui nesse meu diagrama? Você olhando para esse diagrama aqui, você já sabe que nesse diagrama está querendo dizer que a pessoa, essa pessoa, ela está se relacionando com outra, né? Porque o losango quer dizer relacionamento. Lembra que eu falei, ó, o namorado namora com a namorada. O namorado se relaciona com a namorada, não é? Aí eu faço a seta para lá. Se é a namorada que vai namorar com o namorado, então a seta é daqui para cá, não é? Tá se relacionando. Não é isso que tem um relacionamento entre o casal? Então, quando uma pessoa ela pode se relacionar com outra pessoa, pode ser em forma de amizade, seja lá o que for. No nosso caso é um casamento. Então, uma pessoa, o homem, o marido, ele se casou com a esposa e a esposa se casou com o marido, é uma pessoa. Então, eles estão se autorrelacionando, a pessoa. Só que aqui eu não sei quantos homens aqui tá com uma mulher só? E quantas mulheres tá com um homem só? Ou só é um? Como é que eu sei disso? Quando eu leio esse relacionamento.
Aí é onde é que vai entrar o que a gente chama de cardinalidade. A cardinalidade é que vai informar as ocorrências. Quantas vezes ocorreu, quanta ocorrência foi de quantos homens se casou com uma mulher, ou quantas mulheres teve quantos maridos. Vamos já saber aqui como é que funciona isso. No exemplo com cardinalidade, vamos fazer aqui um exemplo de cardinalidade de 1 para n, de 1 e n. O que quer dizer isso aqui? Onde eu colocar n quer dizer muitos. Muitos. E onde eu colocar 1 quer dizer só 1. Então vamos ver aqui nosso gráfico de novo, olha. Lembra que quando a gente cria o retângulo, estão lembrados que quando nós criamos o retângulo, aqui nós temos a entidade pessoa, não é? Aí a entidade pessoa, ela tem atributos, tem o nome da pessoa, tem o sexo. Lembra que os atributos eles são o quê? As características da pessoa. Aí no caso, eu criei aqui os atributos da pessoa de acordo com a minha situação que eu quero. Eu criei o identificador, que é o código, o nome da pessoa que vai me interessar, o sexo, se é masculino ou feminino, e o identificador do marido, ou seja, para mim saber se essa mulher se casou com qual marido, vai identificar um número. Vamos já mostrar aí para vocês. Mas antes disso, vamos entender aqui, ó. Olha só. Então, eu tenho aqui o marido, ó, o marido aqui. Esse marido aqui, ele está numa cidade que pode ter várias esposas na Arábia, né? Os sultão. Então, um marido, ele pode ter várias esposas. Então eu boto N. E várias esposas, essas esposas aqui só poderão ter um marido. Por isso que eu botei o 1 e o N. Entenderam? Bora ver de novo. Se eu estou numa cidade, agora eu vou entender o problema. Ó, esse problema aqui, essa questão aqui desse MER, dessa entidade de relacionamento, desse modelo de entidade de relacionamento, o meu problema está dizendo assim: você está na Arábia Saudita, faça um diagrama de entidade de relacionamento, onde um único homem ele pode ter várias esposas e essas esposas só poderão ter um marido. Como é que você iria criar o diagrama? Você vai fazer o diagrama de autorrelacionamento, né? Que pessoas se relaciona com pessoa. A pessoa, que no caso marido, ela vai se relacionar, que é o retângulo, o losango que eu faço, ele vai se casar com N esposa, várias esposas. E várias esposas só poderão, essas esposas todas só poderão ter um marido. Então eu vou botar aqui a cardinalidade vai ser 1 para N. 1 para N, quer dizer, um homem, um marido pode ter várias mulheres. E essas várias mulheres só poderão ter um marido. Vamos supor, são 10 mulheres. 10 mulheres só poderão ser uma. Então isso se chama a cardinalidade. Ela vai informar o que? A ocorrência. Quantas ocorrências houve? Então houve uma ocorrência de marido e várias de esposa. Então a cardinalidade ela vai falar quantas vezes ocorreu isso. Então nós temos aqui o significado dos atributos. Ó. Eu tenho o identificador que eu disse que é o código. O nome é o nome completo da pessoa. O atributo sexo eu vou classificar com F de feminino, M de masculino. E o identificador marido, que vai dizer, vai receber o código do marido. Aquela mulher se casou com o marido tal. Vamos ver bem aqui uma tabela, né? Como é que a gente cria a tabela? Lembra que eu falei que a gente vai fazer o relacionamento, a gente vai criar o diagrama, e após criar o diagrama, nós vamos criar a tabela.
Como é que nós vamos criar a tabela? Nós temos aqui a entidade, a tabela pessoa, não é? Nós temos essa tabela aqui, pessoa. Então, vamos criar aqui a tabela pessoa do diagrama. Vamos criar. Criando a tabela do diagrama MER. Como nós temos a entidade pessoa, então nós temos essa tabela pessoa. Os atributos, eles são as colunas. Então, temos o atributo identificador, temos essa primeira coluna. Temos o atributo nome na segunda coluna, o atributo sexo na terceira e o atributo identificador de marido na quarta. Professor, é obrigado a seguir a sequência? Não, eu poderia ter botado o nome aqui primeiro, não importa. Certo? Então, vamos lá, eu criei aqui a tabela, agora eu vou criar os códigos. Então, o primeira pessoa, eu crio o código número 1, é claro, né? A primeira pessoa que eu vou cadastrar o Paulo. Paulo vem, eu vou cadastrar para mim saber quantas pessoas o Paulo vai se casar. O Paulo é o número 1, o código dele. O nome dele é Paulo. Ele é do sexo masculino M. O código que o Paulo vai receber. O identificador de marido é nenhum, que ele não vai se casar com nenhum homem. Então ele não vai identificar marido. O identificador é nenhum. Aqui não é o identificador. Aí se fosse o identificador, se ele fosse se casar com um homem, se ele fosse casar com ele mesmo, eu ia botar um bem aqui dentro. Porque aqui, né, o identificador dele não é um. Paulo se casa com Paulo, se eu fosse. Mas como ele não vai se casar, então eu vou tirar um daí de dentro. Vamos cadastrar agora uma mulher. Ela agora é o número 2 no código. O nome dela é a Carla. Sexo feminino. Quem que identifica o marido dela? Quem é o identificador dela? O 1. Quer dizer que ela vai se casar com o Paulo. O Paulo não é o número 1 aqui que eu botei. Então, por isso que eu botei identificador do marido. Ó, o identificador do marido é o 1. Para dizer que a Carla se casou com Paulo. Agora, vamos cadastrar uma outra mulher. É a número 3. É a Sueli. A Sueli é do sexo feminino. A Sueli vai se casar também com o Paulo. A Sueli vai se casar com o Paulo. A Sueli se casa com o Paulo. Qual é o identificador do Paulo? O identificador tá aqui, ó. Identificador, vejam aqui, ó. É o número 1 dele, não é? O número 1 é o identificador do Paulo. Então, aqui nessa coluna de identificador, essa coluna aqui, eu vou botar o número 1. Que aqui vai dizer que a Sueli se casou com o Paulo. Deu para entender aí, alunos? Essas questõezinhas aí. Não é difícil da gente entender, não. Aí a tabela que foi criada ali. Mas é obrigado ter esses atributos aqui, professor? Eu chamar identificador? Não, aí foi o nome que eu dei. Vocês quando forem criar a tabela, vocês vão ver de acordo com o que está pedindo o problema. Aqui eu só estou procurando dar um exemplo. Como é que um sistema de autorrelacionamento vai funcionar? Essa questão da cardinalidade, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês entrem em contato comigo quem não tiver entendido, tudo bem? Eu vou só fazer bem aqui mais um exemplo. Deixa eu fazer aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que agora eu vou cadastrar aqui. Eu vou cadastrar o número 4. Ó, o número 4. Quem é que é o número 4? Eu vou cadastrar um outro homem. Eu vou cadastrar aqui o Lucas. Vou botar só LC, o Lucas. O número 4. Eu estou cadastrando no meu sistema. Você não preenche lá o cadastro no Enem, você bota o seu nome, tarará. Pois é, tá lá, identificador, eu vou botar o 4, que é o próximo. Quem é o nome, quem é o homem que vai casar é o Lucas. Ele é de qual sexo? É claro que é masculino. Ele vai se casar com algum homem aqui? Não vai. Mas se ele for se casar com alguma mulher, o que eu vou fazer? Eu vou botar o 2. Se ele vai se casar com a Carla, o identificador dele vai ser o 2. O 2 vai dizer que ele se casa com a Carla. Eu posso botar o Lucas se casar com outra mulher?
boto 3. O identificador. Só que aqui no caso, aqui eu botei identificador do marido. Eu posso fazer isso aqui? Não, porque é do marido. Eu tinha que criar identificador da esposa. Aqui é identificador do marido. Mas se eu fosse botar, em vez de marido, eu botasse identificador da esposa. Vamos supor que eu crio aqui, da esposa. Aí eu ia botar aqui, ó. O Lucas, ele se casa com 2, que é a Carla, e se casa com a 3, que é a Sueli. Identificador da esposa. Tá bom, aluno? Espero que tenha entendido aí a aula, tá bom? Qualquer dúvida podem me perguntar.